Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do livro do Apocalipse de São João, nosso 14º encontro. Vamos trabalhar o livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 a versículo 22, a igreja de Laodiceia. A cidade de Laodiceia era a cidade mais rica da Frígia, conhecida por seus bancos, sua indústria de linho e algodão, por sua escola médica com suas farmácias. Jesus vem apresentado com 3 títulos a esta igreja: o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, e o princípio da criação de Deus. Então, o Amém, primeiro título, a testemunha fiel e verdadeira, segundo título, princípio da criação de Deus, terceiro título. A cidade de Laodiceia é toda negativa. Uma comunidade que não é nem fria, nem quente. E Jesus diz que irá vomitá-la. Era uma comunidade que sua autoconfiança havia cegado até o ponto em que havia se tornado cega. Ela havia se tornado cega, pobre e nua. Eles deveriam de adquirir riquezas espirituais, vestes brancas de justiça. Essa cidade possuía cerca de 7.500 homens judeus adultos. Essa cidade, com sua escola médica e de farmácia, era conhecida por seus remédios para os ouvidos e os olhos. Vamos ouvir o texto, depois nós vamos comentá-lo. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 até o versículo final 22. Laodiceia. Escreva ao anjo da igreja de Laodiceia. Assim diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço sua conduta. Você não é frio nem quente. Quem dera que fosse frio ou quente. Porque é morno, nem frio nem quente, estou para vomitar você da minha boca. Você diz, sou rico. E agora que sou rico, não preciso de mais nada. Pois então escute, você é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. E nem sabe disso. Quer um conselho? Quer mesmo ficar rico? Então compre o meu ouro, ouro puro, derretido no fogo. Quer se vestir bem? Compre minhas roupas brancas, para cobrir a vergonha da sua nudez. Está querendo enxergar? Pois eu tenho colírio para os seus olhos. Quanto a mim, repreendo e educo todos aqueles que amo. Portanto, seja fervoroso e mude de vida. Já estou chegando e batendo à porta. Quem ouvir minha voz e abrir a porta, eu entro em sua casa e janto com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei um prêmio. Vai sentar-se comigo no meu trono, como também eu venci, e estou sentado com meu Pai no trono dele. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Este é o nosso texto do livro do Apocalipse que nós vamos meditar hoje. Versículo 14. Escreva ao anjo da igreja de Laodiceia. Assim diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. A comunidade
igreja de Laodiceia é rica e autossuficiente. Confia em si mesma e não quer depender de ninguém. A riqueza de uma comunidade é ouvir a palavra de Jesus e ficar unido a ele, mas não é o que acontecia em Laodiceia. Aquele que escreve ao anjo da igreja de Laodiceia afirma-se ele o Amém. Uma referência de Isaías, capítulo 65, versículo 16, que diz: todo aquele que quiser bendizer-se na terra, se bendirá com o Deus do Amém. Todo aquele que jurar na terra, jurará por o Deus do Amém. Em Isaías significa o capaz de carregar, sólido, digno de fé, verdadeiro. O Amém, digo pelos homens, garante a seriedade de seus juramentos, e dito por Deus, exprime a infabilidade de suas promessas, das promessas divinas. Aquele que é Amém é a testemunha fiel e verdadeira, apresentando o caráter de confiança de Cristo, em contraste com a infidelidade da igreja de Laodiceia. O princípio da criação, por meio de quem o Pai criou todas as coisas. Princípio da criação cósmica de Deus. São Paulo, na carta aos Colossenses, diz: ele é a imagem, falando de Jesus, ele é a imagem, o ícone do Deus invisível, o primogênito anterior a qualquer criatura, porque nele foram criadas todas as coisas, tanto as celestes como as terrestres, as visíveis terrestres quanto as invisíveis celestes. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e tudo nele subsiste. Carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, do versículo 15 a 17. Cristo apresenta a si mesmo referindo à sua pré-existência, isto é, sua divindade. Versículo 15. Conheço sua conduta. Você não é frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Cristo, o Amém, diz: conheço sua conduta. As obras da comunidade de Laodiceia revelam que eles não são frios nem quentes. Os adjetivos frios e quentes se devem entender primeiro, no primeiro momento, de uma igreja que é estéril em suas obras. Os cristãos de Laodiceia são tíbios diante da vocação que deveriam ter numa vida vigorosa, na sua atividade espiritual. Essas palavras são simbólicas. Frio, quente. Descrevem pessoas que não tomam a sério a Deus e nem são indiferentes a Ele. Podemos dizer hoje: acende vela para Deus e o diabo. Um cristão sem caráter tem menos valor que um pagão com sólidas convicções. A igreja vive, então, uma comunidade numa atitude de indiferença e entusiasmo. Os cristãos de Laodiceia, que vêm ao mesmo tempo ser ricos, frios, e os cristãos quentes, mostram essa realidade entre viver no mundo romano e ser coerente com o cristão. Viver no mundo romano, ser frio, viver como cristão quente. Que, ao mesmo tempo, eles querem viver como romanos, ricos, ou como cristãos. E, na verdade, não se torna nem uma coisa nem outra, porque o cristianismo não se mistura com o mundo do paganismo, o paganismo não aceita o mundo do cristão e a sua fé. Versículo 16. Porque é morno, nem frio, nem quente, estou para vomitar você da minha boca. Por ser uma igreja tíbia,
morna, fraca, pouco zelosa, destituída de entusiasmos e pouco fervorosa, Jesus vai vomitá-la de sua boca. Querem fazer do cristianismo uma adaptação para as estruturas do império e assim viver no império. E acabam que não se tornam nem seguidores da besta, isto é, império, nem seguidores de Jesus. A comunidade foi seduzida pelas tentações do gozo da vida, no ambiente de riquezas e opulências, como era esta comunidade de Laodiceia. Versículo 17. Você diz, sou rico. E agora que sou rico, não preciso de mais nada. Pois então escute. Você é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. E nem sabe disso. A comunidade está iludida com a riqueza e o poder. Este versículo explica a razão por que a comunidade será vomitada, pois suas obras eram ofensivas a Deus. Essa tentação da riqueza, essa tentação do poder, que norteia a vida de muita gente. A igreja de Laodiceia era segura com sua prosperidade, mas cegada. Não dava conta que, na verdade, eram miseráveis, dignos de compaixão, pobres, cegos e nus. A riqueza material era muito grande na cidade. A riqueza que reivindicava a igreja de Laodiceia não era só material, mas também espiritual. Ela se orgulhava de ser rico e, com isso, não tinha necessidade de nada. Achava que a vida espiritual já estava satisfeita com as questões materiais. Eles, com suas condutas, na igreja de Laodiceia, ao contrário, não eram ricos. Eram sim pobres, cegos e nus. Laodiceia era uma cidade que se orgulhava de ter três coisas. Primeiro, sua riqueza econômica. E os cristãos de Laodiceia, iludidos, eram pobres. Segundo, uma grande indústria têxtil para fazer panos. Os cristãos de Laodiceia estavam nus. Terceiro, a cidade possuía uma escola de medicina famosíssima, que exportava para o mundo um conhecido colírio que eles fabricavam, mas os cristãos eram cegos. A cegueira da igreja de Laodiceia era não perceber sua condição miserável. A igreja não é uma alternativa para a sociedade. A igreja é um diferencial na sociedade. Ela não se mistura com a sociedade, mas ela dá uma realidade de valores novos e diferentes com proposição para a sociedade, para a mudança social. Versículo 18. Quer um conselho? Quer mesmo ficar rico? Então compre o meu ouro, ouro puro, derretido no fogo. Quer se vestir bem? Compre minhas roupas brancas, para cobrir a vergonha da sua nudez. Está querendo enxergar? Pois eu tenho colírio para os seus olhos. Pelo fato da comunidade pensar que é rica, nós vemos que ela é pobre. Eles devem então comprar de Cristo aquilo que precisam. Para a riqueza, ouro puro, derretido no fogo, para serem verdadeiramente ricos. O ouro representa a riqueza espiritual que passou pelo fogo, foi purificado pelo fogo, tirando todas as impurezas. Assim se vence a riqueza. A igreja de Laodiceia, vocês querem vestir bem? Então, não é o vestido, as roupas, os tecidos que fabricavam em Laodiceia que irão servir, mas eles precisam de roupas, de túnicas brancas. É um símbolo da justiça. Precisam de roupas para cobrir a nudez. O vestido branco era símbolo da justiça, que vemos no livro do Apocalipse. Nós vamos comentar essa questão das vestes brancas quando formos trabalhar as considerações sobre o livro do Apocalipse. No mundo bíblico, a nudez era símbolo do juízo e humilhação. Os fiéis de Laodiceia estavam espiritualmente nus,
necessitando das túnicas da justiça que podiam comprar sem dinheiro. Isaías capítulo 55, versículo 1. Eles também padeciam de uma cegueira espiritual e precisavam de um colírio para poder ver. O livro do Apocalipse exige que a igreja de Laodiceia deixe de ser tíbia, que deixe de ser rica à moda dos romanos, idólatras e opressores, que não se enriqueçam explorando os outros e que não continuem sendo orgulhosos e autossuficientes. Jesus aconselha: não é que a igreja de Laodiceia seja só espiritualmente rica, mas que busque material espiritualmente uma riqueza não adquirida com a exploração dos outros, mas tem uma riqueza de vida compartilhada com todos, acrisolada, passada pelo fogo, que tem uma conduta sem idolatria, vestes brancas, uma consciência limpa, colírio para recuperar a vista. Versículo 19. Quanto a mim, repreendo e educo todos aqueles que amo. Portanto, seja fervoroso e mude de vida. Educo aqueles que amo. A palavra usada por amor na Septuaginta é sempre agapam. Aqui se usa o verbo philein, amor de amigo. O amor adquire uma forma de disciplina. A disciplina impulsiona o ser humano a ver o erro do seu proceder, e a repreensão de Deus não é castigo, é uma iluminação. O conselho que dá aos fiéis da igreja de Laodiceia é que se arrependam, para, assim, perseverarem numa vida fervorosa para o Senhor. Versículo 20. Já estou chegando e batendo à porta. Que ouvir minha voz e abrir a porta, eu entro em sua casa e janto com ele e ele comigo. Jesus está chegando e se aproximando à porta da igreja de Laodiceia. A exortação se dirige aos membros que se enganaram dentro da igreja de Laodiceia. Cristo diz à igreja: estou aqui, à porta, e te chamo, bato. A igreja, em sua cega autossuficiência, abandonou o Senhor ressuscitado de seu meio, adquirindo a riqueza, adquirindo o luxo e achando ser autossuficiente. Cristo, no ato de amor e condescendência, pede permissão para entrar e estabelecer comunhão. Este versículo 20 possui forte motivação positiva para o arrependimento. Quem abrir a porta, eu entro em sua casa e janto com ele e ele comigo. No mundo oriental, o ato de compartilhar a mesa indicava o vínculo forte de afeto e amizade. Este símbolo de intimidade será desfrutado no futuro reino messiânico. O sentido é comunitário. Podemos vislumbrar o chefe da comunidade de Laodiceia, que ouve a voz de Jesus, que abre a porta e logo Jesus ceia com a comunidade, isto é, a Eucaristia. A ceia faz referência à Eucaristia. O ressuscitado está à porta. Versículo 21. Ao vencedor daria um prêmio. Vai sentar-se comigo no meu trono. Como eu também venci, estou sentado com meu Pai no trono dele. Jesus prometeu aos seus discípulos que quando o Filho do Homem se sentar em seu trono de glória, também eles se sentariam em 12 tronos para julgar as tribos de Israel. Mateus capítulo 19, 28. Agora, nesse versículo, se promete aos cristãos fiéis que sentarão com Jesus em seu trono. Vemos no livro do Apocalipse, capítulo 6, versículo 10, que uma multidão gritava em alta voz: Senhor, santo e verdadeiro, até quando tardarás em fazer justiça, vingando o nosso sangue, os mártires, contra os habitantes da terra? São esses que tomarão posse junto ao Cordeiro em seu trono. O vencedor são todos os que permanecem fiéis e que não se deixaram ser vencidos pela perseguição, que ficaram firmes. Estes vitoriosos pela fé é que sentarão no trono de Jesus com ele.
pois Jesus é o vencedor da morte. Que Jesus que venceu e sentou-se com seu Pai no trono celestial. A entronização é sinal de vitória, fruto do martírio. Versículo 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A carta termina com o mesmo convite e advertência feita às igrejas do Apocalipse. Disposição para ouvir. Quem tem disposição, que ouça o que diz o Espírito às igrejas. Assim, essa advertência exaustiva quer chamar a atenção de Éfeso. O perigo de perder o primeiro amor. A igreja de Esmirna, o temor ao sofrimento. A igreja de Pérgamo, a transigência em questões doutrinais. Tiatira, as concessões de caráter moral. Sardes, o estado de morte espiritual. Filadélfia, a falta de perseverança. E Laodiceia, a tibieza, indiferença e presunção. Tudo isso é um alerta para as nossas igrejas e paróquias hoje. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.